Irmãos, assim fala Deus, assim diz o Senhor por meu intermédio em nossos dias. Diga-se, os últimos dias que antecedem ou deveriam anteceder ao próprio milênio, o reinado de Deus por meio de Cristo nos últimos dias. Portanto, assim fala Deus, assim diz o Senhor, conforme os seus oráculos outrora através de Jeremias capítulo 3, versículo 8, dizendo: E vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, vírgula, a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, né? E lhe dei a sua carta de divórcio, que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesmo se prostituiu, né? Em Isaías 19:18 diz: naquele tempo haverá 5 cidades, né, na terra que falarão a antiga língua de Canaã, né? No versículo 19 diz: naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra, também conhecido como umbigo do mundo, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, né? Dentro do território de Roraima, Brasil, eterno espiritual, profético, Monte de Sião. Mas no versículo 24 do capítulo 19 de Isaías diz: naquele dia Israel será o último, né? Em algumas traduções diz: naquele dia Israel, que foi o primeiro, será o terceiro, com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, né? No entanto, né? No entanto, ou seja, por pelo menos 3 motivos, irmãos, por pelo menos 3 motivos, o Senhor, o Espírito do Senhor Jesus, sobre o seu Cristo, sobre mim como Cristo, ou vivo templo de Deus em nossos dias, ele não voltaria ou retornaria falando o hebraico, né? Em primeiro lugar, devido a esta questão, né? Que Deus deu carta de divórcio para a nação pecaminosa de Israel. Quando Deus deu carta de divórcio para a nação pecaminosa de Israel, através, né? Através de Jeremias 3:8, né? E vi que por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, a pérfida Israel, também conhecida como traidora, a nação pecaminosa, a despedir lhe dei a sua carta de divórcio. Então, quando Deus deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel, isto inclui também, incluiu ou está incluso também o idioma hebraico. Tanto é que o hebraico nos dias de hoje não é mais o hebraico falado, o hebraico de origem profético espiritual do tempo do Senhor Jesus. Então, somente por este motivo já deveríamos, né, vocês já deveriam saber, né, que o Senhor, o Espírito do Senhor Jesus, nos últimos dias manifesto no seu único Messias, no seu último profeta, no último Adão, ele não viria falando mais esse idioma, o idioma hebraico. Somente por este motivo, porque Deus deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel, Deus, o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito de profecias, o Espírito da verdade não voltaria mais sobre o seu Cristo falando hebraico, né? Por este simples fato. Mas aí tem mais dois fatos, né? O outro é que o meio da terra, ou umbigo do mundo, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, dentro do estado de Roraima, Brasil, eterno, espiritual, profético, Monte de Sião, o meio da terra, ou umbigo do mundo, não está lá no velho continente, não está lá na velha Jerusalém. A velha Jerusalém é a prostituta, a igreja caída, assassina, terrorista, né, covarde, infiel, né? Porque matou os servos, os profetas de Deus. Jerusalém, Jerusalém,
que apedrejas e matas os profetas. Então, já temos aí dois motivos, né? O Senhor disse através da sua palavra, né? Através de Isaías 19:18, naquele tempo, né? Naquele tempo haverá 5 cidades, né? Na terra, que falarão a antiga língua de Canaã, a antiga língua de Canaã, né? E qual é a língua de Canaã? É a mesma língua hebraica? Não é. Então, por este motivo, né? Ou seja, não só porque Deus deu carta de divórcio para a nação pecaminosa de Israel, mas o Senhor falou no passado para ocorrer em nossos dias. Se Deus falou por meio da nação pecaminosa de Israel em hebraico ou aramaico no passado, aqui o Senhor afirma através do profeta Isaías que nos últimos dias, antes do milênio de Deus, por meio intermédio, por meio de Cristo, ele deveria falar a antiga língua de Canaã. E todos sabem que a antiga língua de Canaã não é a língua hebraica, né? Até porque Deus deu carta de divórcio. Então você percebe que o hebraico e a língua de Canaã não é a mesma coisa, não é a mesma língua, não é o mesmo idioma. E aqui o eterno Deus está dizendo que naquele tempo, ou seja, nos dias de hoje, né, o seu povo deveria falar a antiga língua de Canaã e não a língua hebraica, até porque ele deu carta de divórcio. Ele deu carta de divórcio. Por um outro lado, o meio da terra, conforme descreve o escrito na palavra de Deus, o meio da terra, o umbigo do mundo entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, não está em Jerusalém, não está no antigo território de Israel, lá no Oriente Médio, Ásia, Palestina, Velho Mundo ou Velho Continente. Mas esse meio da terra, o umbigo do mundo entre os 4 pontos cardeais, está dentro do Brasil. Então temos 3 motivos aí, então, né? E as profecias do Senhor são palavras que elas não passam, mas elas devem se cumprir. E até então ainda não foi cumprido esta situação, né? Ou seja, nos últimos dias que deveriam anteceder ao próprio milênio de Deus, por mim mesmo, por meio de Cristo, o Filho e Herdeiro unigênito do Senhor, né? Para os seus escolhidos, para os meus escolhidos de toda a terra, né? Para este tempo ou época, o Senhor não deveria mais voltar, né? Ou retornar sobre o seu Cristo falando hebraico, e sim a antiga língua de Canaã. Provavelmente deve ser esse idioma, o português. Provavelmente deve ser o idioma português, porque Deus veio se manifestar, né? Em primeiro lugar, a mim, veio se manifestar em mim, para só depois de santificar ou de purificar a todos vós, né? Conforme determina a lei de Deus, conforme determina a lei de Sião, por mim mesmo, é que vocês serão ressuscitados no último dia. Então, por pelo menos 3 motivos, né? Por pelo menos 3 motivos, o Senhor não deveria vir mais sobre o antigo povo de Israel. Por quê? Em primeiro lugar, porque Deus deu carta de divórcio. A palavra de Deus não é palavra de homem para que minta ou volte atrás ou se arrependa. Ele deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel. E isto inclui o idioma hebraico, né? Aí depois ele diz, ou ele afirma, né, que nos últimos dias, né, os dias de hoje, ele deveria voltar sobre o seu Cristo, sobre o seu Messias, né, e deveria falar um outro idioma, a língua de Canaã, falado no passado para se cumprir em nossos dias, né? O Senhor não veio mais, não retornou sobre mim falando hebraico. Em primeiro lugar, porque ele deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel. Depois, o próprio antigo território de Israel não está localizado conforme Deus já havia determinado muito antes da fundação do mundo. Porque o verdadeiro
santo trono, o eterno monte sagrado de Deus em nossos dias, é o monte profético de Sião. E onde está este monte profético de Sião? Né? Não é aquele monte lá em Jerusalém. Aquilo ali é um monte físico que deram nome, né? Porque estava na palavra de Deus. Então deram, mas o monte espiritual, o monte profético de Sião, ainda não é, mas será a nação e o território brasileiro. Então, por pelo menos 2 ou 3 motivos, né, o Senhor, né, o Espírito da verdade, rejeitado por todos, não viria mais sobre o seu Cristo ou o seu Messias falando um antigo idioma, não, falando o idioma hebraico. Este idioma hebraico que hoje é falado em nossos dias, hoje é dia 12 de abril, hoje é dia 12 de abril de 2020, um suposto primeiro dia da semana chamado de domingo, né? Chamado de domingo aqui no Brasil, porque dos profetas de Jerusalém se derramou toda a impiedade sobre toda a terra. Jeremias 23:14. Esta é Jerusalém, ela mudou, ela adulterou, ela trocou em impiedade os estatutos, né? O calendário profético e o juízo do Senhor. Ezequiel 5, a partir do versículo 5, diz que Jerusalém, ou os seus servos, os profetas de Jerusalém, foi quem modificou, adulterou toda a verdade de Deus, trocou toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Então, irmãos, Deus, o Espírito Santo, o Espírito de profecias, né, o Espírito da verdade rejeitado por todos, ele veio sobre mim, né, e sobre mim falando, né, em português. Mas para o Senhor, o português, né, o português do Brasil deve ser essa antiga língua de Canaã, no mínimo, porque todos sabem que a língua de Canaã não é, nunca foi, nem será, né, a mesma língua ou idioma hebraico. Até porque o hebraico de hoje é uma farsa, o hebraico de hoje é uma fraude. Este hebraico não é o mesmo hebraico original ou de origem profética, conforme o Senhor Jesus Cristo, quando este veio pela primeira vez em vida em carne e osso, né? Portanto, por 2 ou 3 motivos. Em primeiro lugar, porque o meio da terra, né, o umbigo do mundo, entre os 4 pontos cardeais norte, sul, leste, oeste, está situado geograficamente, territorial, dentro do estado de Roraima, Brasil eterno, espiritual, profético, Monte de Sião, né, para este tempo ou época. Depois, desde Jeremias capítulo 3, versículo 8, o Senhor já tinha dado carta de divórcio, né? E portanto, o Senhor jamais haveria de infringir ou se tornar transgressor da sua própria lei, ou seja, ele não seria mentiroso, né? Para voltar falando através do seu Messias, né? A uma língua ou idioma ou um sacerdócio já extinto por ele mesmo, quando deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel. Então, cai por terra toda esta trama diabólica, satânica e corrupta, dado início ao princípio pelos profetas de Jerusalém, mas que o cristianismo, de uma forma em geral, vem copiando, pirateando ou imitando e seguindo as abominações deste falso profeta e anticristo, o filho da perdição, a nação pecaminosa de Israel. Porque quando o Senhor falou através de Isaías, dizendo que para este tempo ou época, né, os seus escolhidos deveriam ou devem falar a antiga língua de Canaã, e isto, né, se você crê que Deus deu carta de divórcio para a nação pecaminosa de Israel, e logo podemos fazer uma semelhança aí, né, ou uma comparação no que diz respeito à língua de Canaã e à língua hebraica. A língua de Canaã e a língua hebraica. Ou seja, a partir do momento que Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel, né, nesse caso,
prevalece a antiga língua de Canaã, né? E eu tenho certeza que só deve ser o português, porque o português foi, né? Porque foi sobre mim, né? O Messias brasileiro, né? O Messias é brasileiro. Deus não pode ser brasileiro, porque ele é o criador de todas as coisas. Mas o Messias é brasileiro. E como brasileiro, né? Falo português. Então, se verdadeiramente, né, crermos na palavra de Deus, então como a humanidade inteira está morta espiritualmente e perderam a direção divina do Senhor, perderam a identificação, então com o Espírito de Deus sobre mim, só podemos concluir que o português é esta língua de Canaã, né? E ela prevalece sobre a hebraica, até porque o hebraico já não existe mais. O que existe é um dialeto ou uma farsa, né? Ou uma farsa para que o diabo, o espírito da mentira e do engano, através de homens e mulheres, né, venha dar ou estão dando continuidade ao roubo e à usurpação, à idolatria e à corrupção generalizada. Portanto, por pelo menos 3 motivos, o Senhor não voltaria mais sobre o seu Messias, sobre o seu último profeta, sobre o seu último Adão, nos dias de hoje, falando o hebraico. Por quê? Em primeiro lugar, ele deu carta de divórcio, né, para toda a nação pecaminosa de Israel. Em segundo lugar, o meio da terra, o umbigo do mundo, está dentro do estado de Roraima, um dos 27 estados da Federação Brasileira, né? E depois o próprio Senhor fez promessa fiel que nos últimos dias, né, quando deveria enviar a Cristo, o vivo filho de Davi em carne e osso, este deve falar a língua de Canaã e não a língua hebraica, até porque esta língua, este idioma, já é um idioma morto, já é uma língua morta, né? Porque assim como todo o primeiro sacerdócio temporário na ordem dos levitas foi revogado ou feito extinto para sempre, foi feito extinto também, foi revogado o idioma hebraico. Mas para que se cumpra a palavra de Deus em mim ou em nós, a nação e a população brasileira nos últimos dias, né, é que falamos a língua de Canaã que prevalece, né, sobre a língua hebraica, sobre a língua ou o idioma hebraico que nem mais existe. Por quê? Porque Deus deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel, porque o meio da terra não está lá em Jerusalém, Ásia, Palestina, Velho Mundo, o Velho Continente. O meio da terra, né, entre os 4 pontos cardeais, está dentro do estado de Roraima, Brasil eterno espiritual, Monte de Sião, né? Além do que já foi citado, Deus deu carta de divórcio, e a determinação do Senhor para este tempo ou época, conforme a gente citou ainda há pouco, né? A determinação de Deus por meu intermédio é que os seus novos eleitos ou novos escolhidos, né, falem a língua de Canaã. Porém, como todos estão mortos espiritualmente, qual é esta língua de Canaã? Se Deus se apresentou em mim e está se apresentando ou sendo revelado a todos vós em português desta nação, né? Desta nação e do território brasileiro, se é em território brasileiro que está o meio da terra, o umbigo do mundo, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, e para toda a nação pecaminosa de Israel, Deus deu carta de divórcio. Ponto de interrogação.